Meus caros, vivam! Muito bom dia, bem-vindos a esta quarta-feira. O dia é o 4, quarta-feira 4 de março de 2026 depois de Cristo, já agora, porque alguns ainda vivem numa era um bocadinho anterior a esta. E começamos com um prato cheio para a comunistação social e para a esquerdoida, para aquilo que eu chamo a infra-esquerda. Porque tal como o arco-íris que eles adoram, temos o infra-vermelho, o que está mais à esquerda, ao vermelho mais à esquerda, e depois ainda há o infra, que é aqueles que já nem sequer existem. A infra-esquerda, tipo o Bloco de Esquerda, tipo o Livre para lá caminha, tipo esses panos, essas coisas. Isso é infra-esquerda, infra abaixo. E depois temos a ultradireita, ok? Que também não sei quem é, são aqueles malucos lá dos movimentos que a comunistação social se preocupa e, por vistos, a judiciária também. As autoridades tiveram 7 agentes da PSP na sequência da investigação a crimes de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na Esquadra do Rato. Eu passo lá todos os dias, à porta. Qualquer dia agarram-me e metem-me lá dentro também, porque parece que vou a conduzir e a falar para o telefone e não posso. Posso conversar com as pessoas ao lado, posso mexer no GPS, posso mexer no rádio, até podia fumar se fumasse. Isso posso fazer tudo. Não posso é falar para o telefone. É cada normal. É cada palhaço, meus caros. Bom, a PSP afirma que continuará a colaborar com as autoridades judiciárias competentes para o apuramento integral dos factos. Portanto, vamos lá ver, foram 7 detidos. Foram 7 polícias dentro na Esquadra do Rato. Parece que fizeram lá umas malvadezes a uns amigos trabalhadores que se fartavam de trabalhar e a descontar para a nossa segurança social. Bom, uma coisa é certa, se cometeram crimes têm que os pagar, isso aí é escusado. Por mais que apoiemos a polícia, e eu pessoalmente também, se eles cometeram crimes, é como qualquer outro cidadão, tem que pagar por eles, tem que responder primeiro, tem que ser condenado primeiro, tem que passar o recurso, se o quiserem fazer, tem que ser transitado em julgado e depois, se realmente transitando em julgado a sentença, uh, ela for efetiva, pois terão que pagar por seus crimes. Agora, o que eu acho inacreditável é que, e já sei o que vai acontecer, não preciso estar à espera, já sei, ando aqui há muito tempo, todos os jornais vão trazer isto em primeira página amanhã e hoje toda a comunicação social da internet aparece com isto. Eu já vi esta notícia 3 ou 4 vezes, presumo que até ao final do dia vão aparecer umas 12 ou 13, não há jornal da esquerdoida, da infra-esquerda, que não apareça com isto. É uma pena, porque se fosse ao contrário, e já foi ao contrário várias vezes, por exemplo, Cova da Moura, vamos falar a seguir, também há uma rusga agora, na rusga na Cova da Moura não se pode fazer rusgas, no Martim Muniz não se pode fazer rusgas, é tudo contra a polícia, e portanto tudo é aproveitado para criticar a polícia. Quando eles se portam bem, quando eles dão o corpo às balas, quando põem a vida deles em risco para fazer cumprir a lei, como no caso do Martim Muniz, da Rua do Bem Formoso, da Cova da Moura e por aí fora, e outros bairros problemáticos, da Bela Vista, por aí fora, aí não se aplaude a extrema infra-esquerda que critica porque não pode encostar ninguém à parede, porque não pode revistar ninguém, porque não pode verificar se as pessoas estão legais ou ilegais. E sabemos que na Rua do Bem Formoso há 4.000 pessoas por cada apartamento. Portanto, normal, normal. São 1.000 na cozinha, 1.000 na sala de estar, 1.000 na casa de banho e 1.000 num quarto. É normal isso. E ninguém vai preso. Quem passou isso na junta de freguesia, quem passou esses 4.000 documentos falsos, não vai preso. E depois quando a polícia se porta mal, e aí sim deve ser criticada. Vamos ver se realmente já estão 2 detidos, vamos ver o que é que vai acontecer a este 7, e, como eu digo, se portaram mal tem que pagar, mas eu duvido muito que isto seja verdade, porque isto nós estaríamos a falar de sei lá, um grupo de monstros. Eu não acredito que a nossa polícia seja formada por grupos de monstros, que vieram ainda por cima para o WhatsApp, como eles dizem, vangloriar-se das torturas, das sevícias que infligiam aos coitadinhos dos pobrezinhos que estavam na rua a roubar. Eu não acredito que eles tenham feito isso, mas, de qualquer maneira, se fizeram, têm que pagar por isso, mas não têm que pagar quando velam pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, quando andamos na rua. E olha, aqui ao Odivelas, a partir das 9 da noite, eu convido todos estes políticos da infra-esquerda que venham para aqui para o Odivelas, a partir das 8 da noite, que saiam do metro e que vão para casa, e especialmente se morarem mais de 500 metros, vão para casa, garanto-vos que fazem isso uma vez, não fazem a segunda. Não vos vai acontecer nada, porque aqui não acontece grande coisa, mas é só o medo. Bandos e bandos de novos portugueses, 20, aos 30, aos 15 pelo menos, e como é que é? A gente vai sozinho na rua, como é que é? Eu não sou uma menina, não uso mini saia, não tenho 18 aninhos, e mesmo assim tenho medo. Imaginem as mulheres. Vamos aguardar pela conclusão deste processo, a ver se não lhes acontece a mesma coisa que me acontece a mim. O que eu também voto a favor. Levantamos a minha imunidade parlamentar pela segunda vez e nem sequer acusado sou.
Isso depois não dizem. Enchem os jornais todos a dizer fulano, assim, assim, João Tílio, levantaram a imunidade parlamentar, ui, vai ser uma desgraça. Ainda por cima por unanimidade. É sempre por unanimidade. Depois acaba por nem sequer ser acusado. Nem sequer acusado sou, mas isto já ninguém diz. E aqui vão-me desculpar os espanhóis, alguns, porque os outros até me vão bater palmas. Nós temos aqui um caso patológico. Eu não estou a falar enquanto deputado, até estou a falar enquanto cidadão. Temos aqui um caso patológico. Então, este amigo diz que não há violação do direito internacional. Portanto, acima de tudo, o direito internacional. Se houver um Estado pária, genocida, que esteja a matar a sua população toda, não faz mal, deixa matar, porque nós não podemos fazer nada, porque o direito internacional não permite. Olhem, o direito internacional também não permitia que houvesse um 25 de Abril. Foi um golpe de Estado, ok? Não é permitido golpes de Estado em Estados democráticos e no direito internacional. Também não é permitido revoluções. Não é permitido nada disso. O direito internacional não deixa. Se não fosse se não fosse a violação ao direito internacional, também não tinha havido a implantação da República em Portugal. Ninguém perguntou ao povo se ele queria ser republicano ou se queria continuar a ser monárquico. Foi uma revolução. O 25 de Abril foi outra. E como tantas outras, houve no passado. E as guerras são todas violações do direito internacional. E algumas tiveram que se fazer. Se nós não fizéssemos frente ao Hitler, a esta hora éramos todos nazis, falávamos todos alemão. O que nós fizemos foi defendermos-nos de uma agressão. Ele violou o direito internacional e nós também. Não podíamos ter desembarcado na Normandia, por exemplo. Não, uns países não podiam ter invadido outros para combater as tropas nazis. Portanto, tudo foi violações ao direito internacional, mas essas não interessam. Estas agora é que não se pode violar. E, portanto, deixamos que a população inteira do Irão continue, aqueles 90 e tal milhões, continuem a ser massacrados, continuem a ser assassinados na rua, como vimos em vídeos de milícias de mota, um a conduzir, o outro atrás a disparar indiscriminadamente sobre as pessoas. Vimos esses vídeos na televisão, não é tais fake news de que falam os comentecos, os opinecos e os badamecos. Não, e portanto aquilo é verdade e toda a gente que lá vive, olha, vejam os comentários que proferiram alguns treinadores de futebol que lá trabalham, nossos, não vou estar a dizer quem são, mas ainda ontem vi um, e acho que até publiquei um deles, que disse, o povo todo, tirando aquela classe elite, não é, que ganha milhões, que são para aí 5% ou nem isso, nem 1% serão. Mas pronto, tirando aquela parte dos que ganham milhões com aquele regime totalitário, genocida, sanguinário, 99,9% da população não quer aquilo para nada, não quer aquilo para o seu pior inimigo. Mas isso não interessa. Este amigo, que eu continuo a dizer que tem um problema qualquer de esquerdopatia, recusa-se a ajudar quem quer instaurar a democracia, quem quer devolver os direitos mais básicos do ser humano. O mais básico é a liberdade. A liberdade de expressão é o primeiro direito do ser humano, que no Irão não existe. No Irão, nenhuma daquelas monarquias à volta, mas neste caso estamos a falar do Irão. E, portanto, este amigo tem as bases alugadas aos Estados Unidos, recebe o belo todos os anos. Agora que os Estados Unidos precisam de... Não para atacarem, porque eles já disseram que não servem dessas bases da Europa para atacar, mas para ajudar Israel, para reabastecer os aviões em voo. Não pode ser. Fez muito bem Trump em dizer-lhe, então se não pode ser uma coisa, também não pode ser outra. As nossas relações comerciais acabam aqui e foi o mínimo que podia ter feito. Devia ter cortado, era até relações diplomáticas com a esquerdopatia, com a última esquerdopatia da Europa. A Espanha é o último país de esquerda da Europa, se podemos chamar isto de esquerda. Isto é mais de esquerda, é um oquismo qualquer, é uma loucura total. Lembram-se do que ele fez com a flotilha, apoiou a flotilha que viemos a saber mais tarde, estava a ser financiada pelo Hamas e por outros terroristas, onde foi também a nossa Mariana Mortágua e mais duas pessoas, e pagou-lhes à vinda para cá, quando eles tiveram que dar meia volta ao Bilhar Grande e voltaram para trás, este pagou-lhes a viagem. Portanto, este tipo é mesmo um esquerdista da pior espécie, é o último esquerdista da Europa, e o povo espanhol não tem culpa nenhuma de ter um tipo destes. Lembro que o André Ventura, da última vez que lá esteve, a fazer um comício para milhares e milhares de pessoas, pediu a prisão para este tipo. Eu não peço tanto, não é? Eu só pedia que ele fosse tratado num hospital psiquiátrico, deve lá haver muitos em Espanha, e do Serviço Nacional de Saúde deles, portanto nem paga nada. É de borla, pode ir, é de borla. E para quem se queixa de que esta coisa dos imigrantes, 2 milhões de imigrantes, 3 milhões de imigrantes, 4 milhões de imigrantes e ninguém paga nada para a Segurança Social, ao contrário do que diz a esquerdopatia infra-esquerdoida, este amigo, por exemplo, foi detido 2 vezes em Inglaterra, escapou 2 vezes à polícia e agora foi detido em França. E o que eu pergunto, espero é que ele não seja português, não seja um dos novos portugueses, porque olhem que ele tem bem cara disso, tem bem cara de ser um dos novos portugueses, como lhe chama o nosso ainda Presidente da República, só até o dia 9, Marcelo.
Vamos lá ver se este criminoso não será português, porque tem cara disso, de novo português. E olhem, e não me admirava nada que ele não tivesse papéis portugueses, embora nunca cá tivesse posto os pés. Há dezenas de casos de pessoas que estão por essa Europa fora a trabalhar, a receber subsídios aqui, temos recebido essa informação, estão aqui a receber subsídios e estão a trabalhar em França, em Paris. Eu conheço uma pessoa que é empreiteiro lá, que tem lá alguns imigrantes a trabalhar, imigrantes lá do Médio Oriente, mas que estão a receber subsídios em Portugal. Portanto, não digam que é mentira, porque é verdade. E nós conhecemos as pessoas, está bem? Palonços, otários. E diz a ONU, eu sei que não sabem o que é a ONU, também já ninguém sabe o que é a ONU e para que é que serve, ainda menos sabem. Eu penso que não haverá ninguém no mundo que possa dizer para que é que serve a ONU neste preciso momento. Serve para eles irem buscar o seu ordenado ao fim do mês. Ora, acertaram. Diz que o Afeganistão é um cemitério para os direitos humanos, a tentar desviar a atenção do Irão. Ou se calhar pensam que o Irão e o Afeganistão é a mesma coisa. O da ONU não sabia fazer contas, isso já sabíamos. Agora que confundisse o Irão com o Afeganistão, não sei que propósito é que vem com isto, ou é para desviar as atenções, ou então confundem mesmo. Bom, o que eu digo é, melhor será o Google enviar ao Afeganistão uma mensagem de felicitações pela ditadura e pelo genocídio afegãos, como fez com o Irão, e que eu denunciei. E o PS e o PSD queiram-me em cima na Assembleia da República, na segunda Comissão. E eu pouco me importa, ficou dito, e depois de mim já muitas outras pessoas o disseram, e já se vê nas televisões também dizerem isso. Talvez fosse dos primeiros, mas não fui com certeza o último, porque o que é verdade é tão chocante que salta aos olhos. Por muito que lhes tentem dar a volta, o que é verdade salta aos olhos e a verdade vem sempre ao de cima, certo? E aqui temos Ventura, o melhor político português da atualidade, e do passado também, que considera que os requisitos para o uso da base das lajes por Estados Unidos têm sido cumpridos e pede limitação do direito de asilo. E porquê é que ele pede esta limitação? Porque a partir de agora, com a crise do Irão, que é diferente do Afeganistão, a ONU é que parece que não sabe, é natural que agora venham para aí mais uns milhares, umas dezenas de milhares de cidadãos daquelas paragens do Irão, pelo menos, a fugir, e isso até se compreende. Isso compreende-se, isso não há dúvida. Há lá uma guerra, não é como a guerra de Alecrim e Magerona, de onde vieram também milhões de refugiados, ou como a guerra de Marrocos, ou como a guerra da Argélia, não existe nada disso, e eles vieram na mesma. Bom, e até a fugirem da guerra climática, porque a última coisa que inventou a infra-esquerdoida foi que se pode ser refugiado do clima. Muito bem. Então, o pessoal de Leiria pode ser todo refugiado da tempestade Cristino, pode se refugiar agora a pedir o asilo político da tempestade e das cheias. E, meus caros, é natural então que venha aqui muita gente agora a fugir, e aqui sim, a fugir daquele regime e da guerra, porque realmente há lá uma guerra. Mas eu até estou admirado por o Express Zero, o Expresso, está aqui em cima, querem ver? Está aqui embaixo, algures. Eu estou admirado do Express Zero por ele trazer esta notícia. Porque de certo que detectaram aqui algo de negativo para a Ventura. Eu não detetei nada, mas eles devem ter detectado, porque este agora é o modus operandi do jornalismo, que é, põem as notícias das pessoas, mas quando elas têm alguma negatividade. Se não tiverem nenhuma negatividade, não se fala no Ventura. Só se fala do Ventura só se ele tiver dito alguma coisa que possa cair mal, como fazem a cada um de nós, aliás. Bom, eles devem ter detectado aqui qualquer coisa. Estou admirado, porque eu não deteto aqui nada. Os requisitos para o uso das bases das lajes por Estados Unidos têm sido cumpridos. É o próprio Ministro da Defesa quem o diz, é o próprio Primeiro-Ministro quem o diz, nós não podemos dizer o contrário. E parece que tem sido só para reabastecimento, como os próprios Estados Unidos disseram. Ainda ninguém desmentiu, ainda ninguém provou o contrário. Agora, a limitação de direitos de asilo deve ser aqui que eles encontraram alguma coisa negativa, como quem diz, olha, este político, para não dizer aquilo que eles realmente dizem, agora não deixa vir, coitadinhos, os pobrezinhos do Irão virem-se asilar cá. Bom, limitar não é proibir, é verificar. Por exemplo, se eles vierem realmente do Irão, se comprovarem que vêm do Irão, não é como a maior parte deles chega aqui sem papéis, e os papéis que trazem no bolso chegam ali à praia e deitam-nos fora, ficam só com os iPhones, os pobrezinhos. Se eles trazem papéis a confirmar que realmente vêm do Irão, são iranianos, moram no Irão, em tal sítio assim, trabalham em tal sítio assim, e estão a fugir da guerra, nada contra isso. Tem que vir do Irão, porque o Irão não é o Bangladesh.
E o Nepal também não é o Bangladesh. E o Bangladesh também não é o Irão. Apesar da ONU confundir as duas coisas. O Afeganistão com o Irão. Qualquer dia confundo também com o Bangladesh. E eu já agora aproveitava para aconselhar Gugu da ONU a ir até ao Bangladesh. Porque se ele está habituado ao Martim Muniz e a ver os imigrantes lá em Bruxelas, também, ele não vai muito a Bruxelas, mas quando lá vai vê-os, tem que afastar os imigrantes para ver as pessoas que lá moram, os autóctones de lá. Então, que vá até ao Nepal e que vá até ao Bangladesh, que vai perceber que está em casa. E diz o Diário do Kremlin, o DN, que PSP e PJ realizam operações de prevenção criminal na Cova da Moura. Na Cova da Moura? Mas faz algum sentido na Cova da Moura? Mas há algum problema na Cova da Moura? Em causa estão crimes de homicídio nas formas tentada e consumada. Opa! Homicídio consumado é um bocadinho grave, penso eu. Ofensas à integridade física e outras ocorrências envolvendo a utilização de armas de fogo. Mas queima na Cova da Moura? Nunca ouvi falar de nada disso. Deve haver engano. Deve haver engano com certeza absoluta. Porque não há criminalidade nenhuma na Cova da Moura. A não ser da polícia. Se calhar são os... pois, foi daquela vez que houve lá aquela morte daquele cidadão. E coitado da polícia, nunca mais foi ninguém dentro da polícia e vai estar anos e anos para ser julgado e a carreira acabou-se, apesar de se ter comprovado tudo aquilo que o outro cidadão fez, não é? Vir bêbado, com droga, bater em vários carros, fugir da polícia e ameaçar os polícias. Apesar disso, o desgraçado do agente é que vai pagar a vida toda por um crime que não cometeu. Mas pronto, mas isto não foi na Cova da Moura, pois não. Não, este é que é. Portanto, temos aqui o crimes de homicídio na forma tentada e consumada. Que giro, que forma tão linda de dizer assassinos. Gente assassina. Homicídio consumado quer dizer assassínio, ok? Pronto, não há problema nenhum. Olha, eu é que não metia na Cova da Moura. Primeiro porque o antigo diretor da Polícia Judiciária e agora ministro diz que não há criminalidade nenhuma em Portugal, que somos dos países mais seguros e, portanto, se houver crimes, são os portugueses que cometem, não são os imigrantes. Portanto, se não há crimes, vou lá fazer o quê? Dar o corpo às balas? Não me dizia. Portanto, presto homenagem realmente aos polícias que ainda vão à Cova da Moura, apesar de tudo, das ofensas que recebem, das sanitas que lhes atiram para cima dos carros, de tudo quanto é objetos que lhes atiram para cima, de tiros que também recebem, e todas essas ameaças à integridade, essa sim, da vida deles, da saúde não só e da vida, apesar disso ainda vão lá. Eu, meus caros amigos, não ia. Eu mudava de profissão. Se os polícias não são acarinhados, se a única coisa que recebem é insultos e depois alguns deles ainda são presos, ficam preventivamente à espera do que o processo se desenvolva e vamos ver no final que vão ser praticamente todos absolvidos. Se é assim que tratam os polícias, eu, este menino, filho da minha mãe, eu não ia à Cova da Moura fazer nada. Só se fosse beber um copo com aquela gente toda trabalhadora, tudo a descontar para a minha reforma. E mais uma notícia triste do interior, as notícias das mortes surpreendentes e completamente inesperadas nos hospitais do interior são velhas de décadas. Eu nem vou falar do caso do meu pai, que já falei tantas vezes, que o deixaram morrer, o SNS deixou morrer ao fim de 6 dias de ter um ataque cardíaco e nem sequer um infarto de miocárdio. E nem sequer queriam saber o que é que ele morreu. Tivemos que ser nós a obrigar a que se fizesse uma autópsia para sabermos, filhos, para saberem o que é que o nosso pai tinha morrido depois de 6 dias andar a correr hospitais naquilo que eu chamei a dança macabra das ambulâncias. Ceia para Coimbra, Coimbra para Ceia, Ceia para a Guarda, Guarda para Coimbra, e quando nós pensávamos que estava na Guarda, já estava na Coimbra e já estava em Coimbra e já tinha morrido. Bom, isto foi em 2004, estamos em 2026, portanto, 22 anos depois está tudo igual ou pior. A única coisa que está diferente é que se injetaram milhares de milhões todos os anos no SNS, que cada vez está pior. Cada vez deixa morrer mais gente. Só que antigamente calava-se tudo, diziam, olha, chegou a sua hora, se calhar 20 anos antes da hora verdadeira, se houvesse socorro. E agora está a acontecer que as pessoas estão mais avisadas, estão mais lúcidas e, portanto, queixam-se. Queixam-se e vão para os jornais e vão para as televisões que acabam por amplificar essas queixas. Portanto, mas as notícias de mortes obscuras nos hospitais do interior são velhas décadas, nunca serviram para se reestruturar nada, nem para se melhorar nada. Pode ser que sirvam agora. Mais um caso de uma morte de um doente nas urgências, rodeada de falhas graves, traz o Diário das Beiras, traz o interior. E termino este primeiro breve serviço noticioso da televisão com a notícia com que comecei. Trump vai cortar relações comerciais com a Espanha.
Eu, se fosse ele, cortava mesmo as diplomáticas, porque vão haver países infra-esquerdoidos já há em Cuba, já há na Venezuela, e portanto não é preciso mais nenhum na Europa. Também é o último. E também não está feliz com o Reino Unido, embora o Reino Unido agora já tenha corrigido o tiro. Bom, o que eu tenho a dizer basicamente sobre isto é uma linha ou duas. É assim, toda a imprensa portuguesa, repito, está do lado de Sanches. As televisões todas, hoje fiz zapping toda a manhã a ver, e todos os comentecos dão razão a Sanches. Continuamos com esta infra-esquerdoida, com esta infra-esquerdopatia instalada nas televisões, muitas delas, algumas pelo menos, paga pelos nossos impostos, e as outras também, porque estão à espera dos milhares de milhões, ou dos milhões para cada uma delas, que hão de vir, assim terá prometido Monte Verde, até ao final do ano, caso contrário também vai tudo para a falência, e portanto têm que, enfim, lamber as botas ao Primeiro-Ministro para ver se recebem uma codiazita, umas migalhas que os mantenham vivos mais um ano ou dois, depois hão de receber outras migalhas e por aí fora. O problema é que as migalhas vêm todas do mesmo sítio, é dos bolsos dos portugueses, daqueles que pagam impostos. Não é dos novos portugueses, que esses não pagam impostos, não pagam nada, só recebem. Eu digo dos portugueses antigos mesmo, aqueles que trabalham, como eu, e pagamos impostos ao fim do mês, quer queiramos, quer não. Tiram-nos do ordenado, ok? E isso serve para manter essa infra-esquerdomalha que existe no jornalixo nacional, na comunistação miserável que ainda temos. Está tudo do lado do Sanches, desse esquerdopata, e tudo a criticar Trump, como sempre. Há 12 anos que criticam Trump. Eu estou admirado como é que Trump ainda é presidente dos Estados Unidos da América, com a SIC, a CNN, o JN, o DN, o Express Zero, o Expresso, o Público, estes órgãos milionários de comunicação social que devem chegar aos Estados Unidos, todos os americanos devem ler aquilo todos os dias, e mesmo assim o Trump ainda está eleito. Ainda não conseguiram retirar o Trump de presidente, com estes jornais portugueses todos a fazerem campanha contra. Ai, aqueles americanos, eles são um bocado distraídos, não são? Leiam os jornais portugueses, aprendam com os jornais portugueses, já não precisam de ler o Avante, não é preciso ler o Pravda, basta lerem qualquer jornal português que vão perceber o que é que Putin pensa, o que é que Maduro pensa e o que é que Fidel Castro já não pensa, mas o que é que ele pensava.